Estamos de volta com o RBC Notícias. E pela segunda vez em 2 meses, um caixa eletrônico instalado em um posto de gasolina foi alvo de ladrões armados. O posto fica no quilômetro 12 da rodovia Anhanguera, sentido capital, próximo à Marginal Tietê. Os criminosos renderam 2 frentistas, 3 taxistas e um caminhoneiro, que estavam no local e, com auxílio de um maçarico, arrombaram o equipamento. A ação durou cerca de meia hora e ninguém foi preso até o momento. Muito bem, amigos do RBC Notícias. Hora de falar de esportes. Aliás, tivemos um meio de semana agitado na área esportiva e está conosco para participar do RBC Notícias o Gil Arruda, que vai, é claro, evidentemente, falar de esportes. Tudo bem, Gil? Tudo bem, João. Tudo tranquilo aí. Mais uma semana com muitos fatos esportivos, mais uma quarta-feira com muitos gols, enfim. Temos aí notícias do esporte para todos os gostos. Vamos começar falando do interior do estado de São Paulo, que vivemos aí a fase final do Campeonato Paulista da Série A2. E mais jogos foram realizados ontem, bom para o Guarani, que é líder absoluto, é isso? O Guarani conseguiu uma grande vitória fora de casa, jogando contra a equipe do Rio Preto, e contou aí com a sorte do São José empatar, jogando no Vale do Paraíba. O Guarani agora vai jogar contra o Comercial de Ribeirão Preto no sábado à noite, precisando de mais uma vitória para garantir aí a primeira colocação, pelo menos no fim do primeiro turno do grupo 4 da Série A2. Ok, tem uma história que sempre o time que, aliás é um fato, né? Sempre o time que faz melhor campanha consegue o acesso. Por enquanto, o São José ontem teve mais de 8 mil pessoas no estádio Martins Pereira, público de Série A1, de Campeonato Brasileiro, Carioca, Paulista, mas o time não conseguiu aí este bom resultado. Esperar agora a próxima rodada. Tivemos também Copa do Brasil. E o destaque foi o São Paulo. Aliás, aqui, o São Paulo no Rio, o Botafogo, isso? O Botafogo conseguiu uma grande vitória, a segunda vitória de Caio Júnior aí na frente da equipe. 3-0 em cima do Paraná, e agora o Botafogo se classificou para a segunda fase da Copa do Brasil, para as oitavas de final, assim como o São Paulo. São Paulo conseguiu passar tranquilamente pelo Santa Cruz, venceu por 2-0, um jogo com muitos cartões amarelos e discussões, e agora o São Paulo enfrenta o Goiás nas oitavas de final da Copa do Brasil. Ok, tivemos várias equipes classificadas, Palmeiras enfrenta o Santo André, já temos alguns jogos da próxima fase que foram definidos após a rodada de ontem. Exatamente, e um dos fatos que mais chamou a atenção foi a eliminação do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro acabou empatando sem gols com o Grêmio Prudente. Está certo que teve um lance duvidoso da arbitragem lá, mas de qualquer maneira o Atlético Mineiro deu vexame em casa e está fora aí o Prudente, que vai jogar contra o Ceará, um dos grandes confrontos que temos na Copa do Brasil, também como Flamengo e Horizonte e outros jogos aí. O Atlético Mineiro que vive uma crise, né? O Dorival Júnior foi campeão da Copa do Brasil ano passado, dirigindo o Santos. E agora faz uma péssima campanha. O time dispensou o Zé Luiz, o Ricardinho, perdeu o Diogo Tardelli, quer dizer, o Diego Souza. Do time montado para o começo do ano, sobrou pouca coisa para o Botafogo. Por falar em Santos Futebol Clube, ontem o Santos passou um sufoco, mas conseguiu a tão esperada vitória no jogo da Libertadores, que já teve a presença do Muricy Ramalho. Muricy que assistiu a partida aí inteira, né? Acabou vendo os gols do Santos que fez 3-0 em cima do Colo-Colo, mas depois acabou tomando 2 gols e muita confusão, né? Muitas expulsões, um jogo muito quente, né? O Santos não podia ter perdido a calma depois de ter aberto um placar de 3 gols de diferença. Agora o Santos precisa vencer o Cerro Porteño para continuar vivo aí na Libertadores. O que chamou a atenção nesse jogo foram as expulsões do Elano, do banco de reservas e do Neymar, que colocou a máscara. Que história foi essa de colocar a máscara? É que assim, alguns anos atrás, teve alguns jogadores que quando faziam gols comemoravam com máscaras, né? E aí um dos fatos que fez a organização do futebol, né, mudar a regra foi numa Copa do Mundo, que o jogador do Equador, o Caviedes, acabou comemorando um gol com uma máscara do Homem-Aranha. E aí, a partir daí, eles baniram essa história de máscara, e todo jogador que faz um gol aí, se colocar uma máscara, tem que tomar cartão amarelo. O Neymar não sabia da regra e acabou sendo expulso. Já tinha a máscara dele mesmo, né? A máscara dele mesmo, espalhada, muitas máscaras, né? Muitas máscaras do Neymar na noite desta quarta-feira foram feitas para poder aí fazer uma graça e homenagear o Neymar. E aí ele acabou pegando essa máscara e, como eu falei, não sabia da regra, tomou cartão amarelo, foi expulso. Tá certo. Agora, pior a situação, quase sem jeito, é do Fluminense. Fluminense complicado, né? O Fluminense acabou perdendo para o Nacional em Montevidéu e contou ainda com a derrota do Argentino Júnior para o América do México. O Fluminense que está praticamente fora da Libertadores, ainda tem um jogo contra o Argentino Júnior em Buenos Aires, né? Para precisar vencer, para tentar aí conseguir uma vaguinha, mas está difícil para o tricolor, atual campeão brasileiro. Quer dizer, na verdade, o jogo que falta o Fluminense ainda é fora de casa. Fora de casa, né? Uma regra que mudaram esse ano na Libertadores, que faziam alguns times, né? No caso o Fluminense, as 2 primeiras partidas já foram em casa. Então fizeram um esquema aí meio que esquisito
E aí o Fluminense está decidindo aí a sua sorte, jogando fora de casa as 2 últimas partidas. Já perdeu para o Nacional nessa semana e daqui a 2 semanas joga contra o Argentino Júnior. Tá certo, a gente fecha por aqui a área esportiva, lembrando que amanhã tem a resenha, aí sim vamos falar de tudo que aconteceu durante a semana. Passar aí pelo futebol europeu, pelos jogos de basquete, pela liga de vôlei, isso é assunto para o final de semana da resenha esportiva. O RVC Notícias vai para um breve intervalo, mas em instantes você confere. Menino de 5 anos recebe título de governador honorário de Nova Jersey. Fique agora com imagens de Cuiabá. FAP Funvic, Faculdade de Pindamonhangaba. Qualidade de ensino e alta empregabilidade. Preparando você para o mundo globalizado. Acesse www.fap.br e conheça os nossos cursos. Exatas, humanas e biológicas. FAP, a primeira colocada pelo MEC em qualidade de ensino. Aulas presenciais em uma ótima estrutura física. Salas bem equipadas e materiais de ponta. FAP Funvic, um novo conceito em educação. Formando seres humanos. O jornalismo da RVC Internacional é feito por profissionais que procuram informar notícias da região, do Brasil e do mundo, mostrando de forma clara e verdadeira os principais fatos do dia a dia. RVC Notícias, um telejornal de 30 minutos que traz de segunda a sexta-feira notícias regionais, vagas de emprego, além de informações de política, economia, geral e internacionais. No decorrer da programação diária, também são veiculados giros de notícias, onde apresentamos um resumo dos principais acontecimentos. Fique ligado na sua RVC Internacional. O jornalismo da RVC Internacional é feito por profissionais que procuram informar notícias da região, do Brasil e do mundo, mostrando de forma clara e verdadeira os principais fatos do dia a dia. RVC Notícias, um telejornal de 30 minutos que traz de segunda a sexta-feira notícias regionais, vagas de emprego, além de informações de política, economia, geral e internacionais. No decorrer da programação diária, também são veiculados giros de notícias, onde apresentamos um resumo dos principais acontecimentos. Fique ligado na sua RVC Internacional. FAP Funvic, Faculdade de Pindamonhangaba. Qualidade de ensino e alta empregabilidade. Preparando você para o mundo globalizado. Acesse www.fap.br e conheça os nossos cursos. Exatas, humanas e biológicas. FAP, a primeira colocada pelo MEC em qualidade de ensino. Aulas presenciais em uma ótima estrutura física. Salas bem equipadas e materiais de ponta. FAP Funvic, um novo conceito em educação. Formando seres humanos.